Se você tem problema de acesso ao sol para cultivar as suas plantas, seja por um prédio grande em frente à sua varanda, ou uma árvore muito grande perto do seu quintal, um muro muito alto, nesse vídeo você vai perceber que é possível fazer colheitas felizes e abundantes mesmo plantando na sombra. Bom, meu nome é Rony, aqui nesse canal eu falo sobre agricultura natural, relação com a natureza, vida no campo. Se você estiver gostando do conteúdo desse vídeo, considere se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações bem aqui abaixo do vídeo. Plantas precisam de sol para fazer fotossíntese. É assim que elas se alimentam, é assim que elas produzem os açúcares e os nutrientes que elas vão se alimentar. E plantas mais bem alimentadas ficam mais bem nutridas e produzem mais alimentos mais nutritivos para a gente também. Mas existem plantas comestíveis, alimentos para nós que a gente pode produzir na sombra, porque elas são tolerantes à sombra. Não que elas não se desenvolvam bem no sol, elas até se desenvolvem muito bem, mas na sombra elas também conseguem se desenvolver. Umas vão se desenvolver mais lentamente, outras vão produzir um pouco menos, mas em geral essas plantas que eu vou trazer aqui, elas precisam de 2 a 4 horas de sol, baixa luminosidade para elas conseguirem produzir e a gente já ter alimento na nossa casa, seja numa varanda, numa sacada, numa janela, num pedacinho do quintal que é muito sombreado, a gente consegue produzir plantas ali também para a gente se alimentar. Antes de começar a falar dessas plantas, eu sugiro que você fique até o final desse vídeo, porque no final dele eu ainda vou te trazer boas dicas de como melhorar ainda mais os seus cultivos na sombra. E a primeira dessas plantas que eu vou trazer é o espinafre. O espinafre ele tem uma grande tolerância à sombra, ele tem uma enorme tolerância ao frio, então ele aguenta baixas temperaturas. Normalmente quando a gente planta no sol, a temperatura se eleva e aquela planta consegue se desenvolver melhor. No caso do espinafre, ele não gosta tanto de sol, ele não gosta tanto de exposição ao sol. Não é uma planta que se dá bem no verão, em climas quentes, com alta exposição à luz, alta exposição ao sol. Então uma boa planta para você ter ali no seu jardim, no seu vasinho, na sua horta de sombra parcial, pegando ali de 3 a 4 horas de sol por dia já é suficiente para ele se desenvolver bem. E o espinafre é uma planta que se alastra, né? Ele vai se espalhando por todo o canteiro. E aí, na sombra, você vai ver que ele vai se espalhando mais lentamente, você consegue ter um controle melhor dele. O ideal é você plantar de semente essa planta, fazer uma germinação em algum outro lugar, numa sementeira, depois você introduzir no solo, ou então se você já tiver um solo bem úmido, bem fértil, bem estercado, você pode pegar uma estaca de espinafre que você pegou numa vizinha, ou em algum familiar, algum parente seu, e você enfia na terra e aquele espinafre vai desenvolver uma raiz e vai começar a produzir também. Outra planta é a rúcula. Muita gente acha que rúcula precisa de sol para se desenvolver bem, muita exposição ao sol, porque é assim que a gente faz nos nossos cultivos ou monocultivos, né? E na verdade não precisa. A rúcula é uma planta que gosta muito de sombra. Ela se desenvolve um pouquinho mais devagar na sombra, ela cresce um pouquinho menos, as folhas ficam um pouquinho menores, mas ela cresce por mais tempo, ela tem um tempo maior de crescimento, ela fica ali naquele canteiro, ela tem uma vida prolongada, né, dentro daquele espaço que ela está crescendo. E isso é perfeito para o crescimento constante de folhas, né? Ela vai crescendo na medida que você vai consumindo. Se você não for uma draga voraz por rúcula, e se você não tiver só rúcula ali dentro do seu espaço, você vai certamente ter sempre rúcula no espacinho mais sombreado da sua casa. Outra planta que as pessoas acham que precisa de muito sol para se desenvolver e não precisa é o tomate. Não qualquer tomate, obviamente, porque tomate gosta muito de sol, mas o tomatinho cereja é uma planta muito rústica e ele tolera grandes tempos de sombra, um período muito bom sem sol incidente em cima dele. Então ali 3 a 4 horas de sol já é suficiente para um tomatinho cereja se desenvolver. Não vai produzir tomates grandes, mas se o seu cenário, se o seu ambiente não proporciona uma alta qualidade de sol, saiba que é possível plantar tomate ali também. Tendo acesso a 3, 4 horas de sol ali por dia, você já consegue produzir tomate. E ele tem uma outra vantagem que ocupa o espaço aéreo, né? Então não é uma planta que fica perto do solo. Você pode ir fazendo ele buscar o sol e levando ele para onde o sol está, para onde a luminosidade está. Você pode ir escorando eles em pequenas estacas até ele ter mais acesso ao sol. Nabo e rabanete são outras culturas que também toleram bastante sombra, conseguem assim desenvolver bulbos, desenvolver raízes mesmo na sombra, de uma forma um pouquinho mais lenta, obviamente, mas é possível ter esse alimento também se você não tem muito sol em casa. E muita gente não planta esses alimentos, não é porque eles se desenvolvem mal ou demoram para se desenvolver, mas porque não sabem muito bem o que fazer com eles. Existe uma série de coisas que a gente pode fazer com nabos e rabanetes, ralado em saladas, fermentados, fazer molhos com eles, fazer conservas. Enfim, é uma planta que se a gente souber trabalhar, uma raiz que se a gente souber trabalhar,
a gente consegue tirar sabores diversos deles, incrementando vários outros pratos na nossa cozinha. E assim como o tomate, muita gente também não sabe que a ervilha pode crescer na sombra. A ervilha tolera muito bem longos períodos de sombra, ela precisa de muito pouco tempo de luminosidade, sol para se desenvolver. É uma planta rústica, de fácil manejo, a gente também pode ir induzindo ela, o crescimento dela para o lugar onde a gente quer. Ela é uma trepadeira, né? Ela vai se agarrando nos lugares por onde ela vai passando. Ela vai em busca do sol, vai em busca da luz, o que facilita muito para ter ela num lugar de sombra, né? Porque ela não fica perto do solo esperando o sol chegar, ela vai atrás da luminosidade. E é possível produzir ervilhas em canteiros muito pouco sombreados, a não ser que você deixe o solo seco. É ideal que esse solo da ervilha esteja sempre úmido, ela não gosta de solo seco de forma nenhuma. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o solo, sobre a qualidade do solo, eu recomendo que você se inscreva no meu curso online, Os Princípios da Agrofloresta e da Agroecologia. Lá você vai aprender a construir um sistema, construir um ambiente rico e biodiverso para as suas plantas. Você vai aprender a como construir um solo de qualidade, como você usa técnicas como adubação verde, cobertura vegetal, como você desenvolver a partir de sementes, como é melhor plantar de semente, de muda. Todos os fundamentos básicos que você precisa saber para construir um cenário, para construir um ambiente ideal para as suas plantas se desenvolverem bem. Acesse lá, que está só R$ 48, o curso tem mais de 2 horas de duração. E vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Outra planta que você pode facilmente plantar na sombra, e não é uma planta só, é um grupo de plantas, são as ervas aromáticas. Algumas ervas aromáticas se dão muito bem na sombra e precisam de muito pouca incidência de luz, muito pouca incidência de sol em cima delas para elas se desenvolver bem. Você pode plantar muito bem na sombra tomilho, manjericão, menta, salsa, sálvia, coentro, hortelã. O hortelã em específico é uma planta que praticamente não precisa de sol. Ele tolera muito bem a sombra, ele tolera bem climas frios também. Ele nem precisa de incidência de luz sobre ele. Com uma baixa luminosidade que ele consegue captar, ele já consegue se desenvolver bem. E é bom que é uma planta perene, então ela vai se espalhando, se espalhando, se espalhando e ela nunca morre. Você vai ter sempre hortelã ali. Se você cuidar daquela plantinha, fazer o manejo adequado, fazer as podas adequadas, você sempre vai ter hortelã ali para fazer um chá, para temperar seus pratos culinários. Enfim, hortelã é uma planta que vale muito a pena a gente ter. E todas essas aromáticas também, mas o hortelã se dá muito bem na sombra, definitivamente. Outra coisa que as pessoas não sabem que cresce na sombra é batata. Exatamente, batata inglesa. Batata inglesa cresce na sombra, ela vai bem mais devagar, ela dá as batatas bem menorzinhas, mas se colocar a folha para fora e começar a buscar a luminosidade, começar a buscar o sol, ela vai desenvolver batata e você vai ter batata plantando na sombra também. As couves também se dão muito bem nas sombras, a couve de folha, a couve brócoli, a couve-flor. Até os repolhos vão bem na sombra também, numa sombra parcial, elas precisam de uma certa luz, de uma certa quantidade de sol por dia, ali de 2, 3, 4 horas, o ideal, para ela se desenvolver bem, mas elas se desenvolvem em sombra parcial também, com folhas um pouco menores, né, com florações mais tímidas, de uma forma mais lenta também, mas é possível produzir esses alimentos em sombra parcial. Essas folhas, em alto verão, elas costumam sofrer muito, porque como elas têm uma folha um pouco mais fina, elas tendem a apresentar queimaduras, elas ressecam muito com a falta de sombra, né, com muita exposição ao sol. Então as pessoas costumam colocar sombrites nas suas hortas para evitar que essas folhas amarelem, que essas folhas estraguem, que essas folhas ressequem. E algumas delas também ficam um pouco mais amargas, com uma grande quantidade de exposição ao sol, uma grande quantidade de horas exposta ao sol. Então, se a sua folha de couve, de alguma couve, estiver apresentando algum amargor, ou então muito fibrosa, muito ressecada, pode ser excesso de sol também. Nesse mesmo sentido, uma fruta que tolera bastante a sombra é o morango. O morango também não gosta de muita exposição ao sol, as folhas costumam ficar amareladas e ressecadas, então um período ali de 4 horas de sol para o morango já é suficiente para ele crescer e desenvolver moranguinhos. Morangos menores, obviamente, mas eles se desenvolvem em sombra parcial também com pouca luminosidade. A selga é outra planta que tolera bastante sombra, que você simplesmente planta ela, dá sementinha, ela brota e você deixa ela lá, não precisa fazer manejo quase nenhum, uma planta super fácil de cultivar. Tem um grande aporte de nutrientes para a nossa saúde, então uma boa alternativa para a gente plantar na sombra em lugares que a gente não tem acesso a muito sol, ali no cantinho da casa, naquele lugar morto que a gente não sabe o que fazer, que a gente não sabe o que plantar, aquele cantinho de terra ali pertinho do muro, planta a selga que vai dar certo, com ervas aromáticas ao redor para evitar pragas e doenças que podem dar nela, e em qualquer outras folhas. O ideal é que a gente faça esse consórcio, né, das ervas aromáticas junto com essas outras plantas que eu trouxe aqui
para trazer uma biodiversidade para um sistema, a gente não plantar uma coisa só. Outra coisa que vai bem na sombra é a beterraba, ela cresce um pouquinho menos. O legal da beterraba é que as folhas também são comestíveis, então as folhas da sombra são mais palatáveis, são mais macias, menos fibrosas, então a gente pode fazer consumo tanto das pequenas beterrabas que a gente consegue produzir nas sombras parciais, quanto das folhas também, que vão ser mais saborosas, pequenas folhas, brotos de folhas. A beterraba requer muito pouca luz. Outra planta é o aipo. O aipo também não gosta muito de sol, porque é uma planta que tem muito líquido dentro dela. Ela tende a ficar ressecada com alta exposição ao sol. Então, numa meia sombra, ela também se desenvolve muito bem, uma planta muito nutritiva. Muitas pessoas adicionam o aipo, ou salsão, né, também tem esse nome, aos seus sucos, né, aos seus sucos verdes pela manhã, para dar esse pump de energia, para trazer nutrientes, mais vitalidade ao longo do nosso dia. E a última planta talvez seja uma surpresa para muita gente, as pessoas acham que precisa de muito sol para plantar alface, e não, a alface se dá muito bem na sombra, ela cresce e se desenvolve de uma forma muito mais saborosa na sombra também, as folhas ficam mais macias, as folhas ficam mais leves, mais suculentas. O alface gosta de climas mais frescos, mais amenos, com menos incidência de sol, de calor. O alface é uma plantinha muito sensível e se você planta alface a cada 2 semanas, você bota uma mudinha de alface na terra, é suficiente para você ter alface para o resto da sua vida, você está sempre colhendo alface, se é que você gosta. Não é uma planta muito nutritiva, mas ela serve como base para nossas saladas, né? Que aí a gente pode misturar com um monte de outras plantas que são mais nutritivas, inclusive o rabanete que eu citei aqui no começo, as folhas de beterraba, enfim, várias dessas folhas que eu trouxe aqui, você pode misturar com alface e fazer uma salada super nutritiva para compor os seus pratos ali do dia a dia com um suporte maior de nutrientes que vem dessas folhas. E agora algumas dicas importantes para você desenvolver melhor ainda essas plantinhas em sombras parciais, em meia luz. Se você pegar as que você gostar mais, ou todas elas, se você tiver acesso, não são plantas difíceis de encontrar muda, de encontrar semente, você pode pegar todas elas e plantar numa determinada área da sua casa que tem menos incidência de luz. E o que você pode fazer para melhorar ainda mais o cultivo e a produtividade dessas plantas é não regar muito, dado que elas não vão estar muito expostas ao sol. Então é uma terra que precisa de menos irrigação, obviamente, né? A água ali vai evaporar menos e se você deixar aquele solo encharcado, muito provavelmente vai atrair mais pragas, mais bichinhos que vão vir ali decompor aquelas plantas, porque elas vão estar inadequadas ao sistema, inadequadas ao ambiente. Então cuida bastante da umidade dessas plantas. Uma outra coisa que você pode fazer, se você não plantar no solo, direto no solo, você pode plantar em caixas, em jardineiras, em vasos grandes, você pode levar essas plantinhas para passear. Você pode pegar ela no fim da tarde ou pela manhã, numa área onde bate sol da sua casa e levar para aquela área. Não tem o menor problema você mudar a plantinha de lugar várias vezes ao longo do dia. Você pode ir levando ela, acompanhando o sol junto com ela para ela ter mais horas de exposição ao sol. Isso funciona bastante, a planta vai se desenvolver melhor. Então se você tiver tempo para isso, se tiver como se dedicar a isso, a planta vai gostar muito. Você pega ela de manhã, bota num lugar onde bate mais sol, depois você tira ela de lá, devolve para o lugar dela onde ela passa a noite. Não tem o menor problema, isso não agride a planta até se beneficia desse tipo de coisa. Lembre-se que a maioria dessas plantas não são amantes de sombra, elas são tolerantes à sombra, então elas precisam de um sol para elas se desenvolverem pelo menos algumas horas por dia. Uma outra coisa que você pode fazer é colocar essas plantas perto de alguma parede branca, um lugar com alta luminosidade que reflete a luminosidade. As paredes brancas, chão branco, superfícies brancas, elas refletem muito bem a luminosidade do sol e as plantas se beneficiam disso também. Então é uma outra alternativa também para as plantas conseguirem ter um pouco mais de acesso à luminosidade. E a última dica é seja membro do canal, assim você não perde nenhum vídeo, você tem acesso antecipado aos vídeos, mais uma série de benefícios e ainda ajuda o canal a se desenvolver bem. O vídeo de hoje foi isso, a gente se vê no próximo, até mais.